Que já vinha sendo anunciado há vários dias. Samuel Pereira de Moraes, de 27 anos, sofre de surtos psicóticos, mas nos últimos meses o problema se agravou pelo uso de bebidas alcoólicas e drogas. Ele vinha ameaçando a família, que chegou a pedir ajuda à polícia e procurou ainda interná-lo em um hospital. Eu pedi para o policial, por favor, que ajudasse a gente a colocar ele dentro da ambulância, entendeu? O policial falou que não podia fazer nada. Não podia fazer nada porque ele tinha que entrar dentro da ambulância de gosto e vontade. Um dia antes do crime, Samuel ateou fogo em roupas e tentou atacar o irmão e o pai. Não deixou nós dormir. Ameaçando vocês, né? Ameaçando eu, ela. A mãe, Zuleide Francisca, de 52 anos, que sempre cuidou do filho, tentava amenizar a situação. Mas todo o empenho e carinho da mãe não foram suficientes. No início da tarde, aproveitando que todos haviam saído para o trabalho, Samuel degolou Zuleide com uma faca de cozinha. Após matar a mãe, Samuel foi tomar um banho. Depois, ele voltou para este tanque para lavar a roupa suja de sangue. A gente percebe que a calça que ele usava ainda permanece no local. Em seguida, ele fez esta mala com os pertences pessoais. Mas antes de fugir, ele ainda pegou os documentos de Zuleide para atrapalhar a identificação do corpo. O que ele fez... Não tem justificativo o que ele fez, entendeu? Eu podia até fazer comigo, entendeu? Porque eu jogava duro com ele, entendeu? Quando ele estava fazendo as coisas erradas aqui dentro no quintal, eu jogava duro com ele, entendeu? Mas com a mãe dele, entendeu? Nunca imagina, nunca passou na minha cabeça um negócio dele que ia fazer isso. Samuel ainda roubou os celulares da mãe e do pai e uma pequena quantia em dinheiro. Os moradores de Itaim Paulista, na zona leste da cidade, ficaram chocados com o caso. Um desfecho trágico e injusto para uma mulher que dedicou a vida ao filho. Alguém mexesse com ele aí, ela ficava louca. O criminoso foi preso na região quando tentava escapar. Os parentes temem que, por causa do problema mental, ele deixe a cadeia e volte para matar os irmãos. Samuel foi autuado em flagrante por homicídio. O delegado deve pedir exames a fim de constatar a possível insanidade mental. Um homem desse não pode ficar solto. Não pode, tem que ficar preso. Olha, está previsto nas escrituras, né? Qualquer que seja ela, qualquer que seja a religião. Concorda comigo ou não? Um filho matar a própria mãe não tem justificativa a não ser que estamos cada vez mais distantes de Deus. Essa é a grande realidade. Não é possível um filho matar a própria mãe. Como é que você pode justificar uma coisa dessa? Qual o motivo para um filho matar a própria mãe? Não existe nenhum, a não ser que estamos rachando a família no Brasil e no mundo e cada vez mais distantes do nosso Criador. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Essa é a minha opinião. Parece que teve outro roubo de carro, sequestro relâmpago ou não, hein?